Neste curso de 5 episódios vais encontrar as regras fundamentais que precisas de saber para não cometeres erros básicos nos teus Urban Sketches. Não percas o episódio 2, em que te mostro como a escolha dos pontos de fuga pode dar mais impacto aos edifícios nos teus desenhos. Podes decidir desenhar apenas uma fachada do edifício se a estiveres a olhar de frente. Neste caso, o ponto de fuga não se vê porque está tapado pela fachada. Se desenharmos apenas essa fachada ou outras que estejas a ver de frente, ou seja, no mesmo plano, não precisamos usar o ponto de fuga. A perspectiva aqui não é relevante. No entanto, como vimos, a linha do horizonte é importante para posicionar as pessoas, as portas e etc. Eu posso colocar o ponto de fuga em qualquer sítio da linha do horizonte. Posso até utilizar como referência um ponto de fuga que está atrás desta fachada e, com base neste ponto de fuga, desenhar outros edifícios em planos não paralelos, a partir daquele ponto de fuga que não vejo. Num cenário para o qual estás a olhar, o ponto de fuga é um dado e é definido pela convergência das linhas das estruturas horizontais. Mas eu posso escolher a posição do ponto de fuga alterando o sítio desde onde estou a observar o tema. Se colocares o ponto de fuga a cerca de 1/3 da folha, a célebre regra dos terços, e traçares a partir daí as linhas de apoio de perspectiva ou as linhas de convergência, vais conseguir um desenho mais dinâmico. A partir destas linhas de apoio, defino a linha do terreno um pouco abaixo da linha do horizonte e posso construir sem problemas os edifícios dos dois lados dos pontos de fuga, tomando em conta a altura das portas, das janelas, dos edifícios e das pessoas. Com a utilização da perspectiva, a única alteração face ao que vimos anteriormente é que agora a direção das estruturas horizontais convergem para o ponto de fuga. Como vimos, as portas interceptam a linha do horizonte a cerca de 3/4 da altura e terminam sobre a linha do solo. Depois de desenhar as portas, posso então colocar as janelas alinhadas com o ponto de fuga e calcular a altura correta de cada andar nos edifícios que estamos a desenhar. Não te esqueças que no lado mais afastado do ponto de fuga, neste caso o lado direito, vemos as fachadas com maior dimensão. E com esta estrutura, tu podes construir todos os elementos e detalhes dos edifícios sem errar. As conclusões sobre as dimensões e posições relativas dos elementos são iguais, quer utilizes ou não um ponto de fuga, como vimos nestes dois exemplos. As figuras continuam a ser dimensionadas de acordo com a lógica que mostrei anteriormente, ou seja, temos que as relacionar com a linha do horizonte e com a dimensão das portas e dos edifícios. Ao introduzir a perspectiva no nosso desenho, se a pessoa está mais próxima, continuamos a vê-la maior e a cabeça está sobre a linha do horizonte, mas o seu posicionamento deve respeitar as linhas de convergência para o ponto de fuga. E o que acontece se quisermos usar dois pontos de fuga no nosso esboço urbano? Vamos posicionar os dois pontos de fuga sobre a linha do horizonte, a cada lado da folha, como é normal. E vamos traçar várias linhas de apoio a convergir para estes pontos de fuga. Vamos encontrar vários cruzamentos de linhas onde podemos posicionar o nosso edifício, seja uma casa, uma catedral, etc. Se escolhermos o cruzamento das linhas no centro da folha, vamos verificar que as linhas de convergência terão a mesma inclinação dos dois lados. Vamos utilizar a mesma lógica para determinar a altura das portas, relacionando-a com a linha do horizonte. Depois, os outros elementos relacionados com as portas, seja o primeiro andar, os seguintes andares, etc., convergem para o ponto de fuga correspondente. Se escolhermos um edifício situado a meio da folha, e esse edifício seja uma torre ou o que for, tem os dois lados visíveis do mesmo tamanho real, seja, por exemplo, um quadrado, nós então vamos desenhar cada um desses lados com a mesma largura visual, ok? Porque estão no centro e têm os lados iguais. Para quebrar este equilíbrio de que podes não gostar no teu desenho, eu posso colocar o edifício para um lado ou para o outro da folha. Que implicações vamos ter no nosso desenho, por exemplo, se colocarmos o edifício mais próximo do ponto de fuga da esquerda? Ora, a inclinação da linha que agora está mais próxima ao ponto de fuga é mais acentuada. E por isso a fachada deste lado tem menos largura visível do que a fachada do lado com menos inclinação. Nestes casos, estaremos a introduzir algum dinamismo e a dar mais importância a uma fachada do que a outra.
Ao olhar para um cenário e ao escolher a posição do edifício para um lado ou para o outro, tu vais decidir onde é que vais colocar o destaque do teu desenho. E sobre a fachada que tu escolheste, a que tu gostares mais, vais desenhar os elementos e os andares e as janelas, agora com a ajuda das linhas a convergir para o ponto de fuga desse lado. Olha para o tema, verifica qual é o esquema que te pode ajudar a dar relevo àquilo que te interessa. Podes utilizar 2 pontos de fuga e centrar o teu edifício ou posicioná-lo um pouco para um dos lados. Podes apoiar-te num ponto de fuga, que é mais utilizado para interiores ou para ruas, em que estejas no meio da rua, e podes até utilizar 0 pontos de fuga, como vimos. Escolhe aquele que destaque os elementos que te chamam a atenção. Destaca aquilo que é mais importante para ti. Estas dicas para encontrar as pessoas, as janelas, as portas dos edifícios são importantes e podem ser utilizadas mesmo se ignorares as leis da perspectiva. Se ainda não viste a série completa, podes encontrar na descrição o link para os 5 episódios básicos de Urban Sketch. E não te esqueças de dar o like e ativar o sininho. E se queres mesmo aprender desenho e pintura, subscreve a este canal. A arte não tem que ser complicada.